Saudações tricolores, estamos aqui mais um vídeo com vocês para a gente falar um pouquinho sobre o que vai acontecer hoje no Maracanã às 16 horas e 30 minutos entre Fluminense e Atlético Mineiro, válido aí pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense jogando mais um jogo em casa, ele vem de uma sequência aí de jogos em casa, A última partida, o mando foi do Vasco, mas como a gente não saiu da cidade, então a gente se mantém em casa, apesar do jogo patético que o Fluminense fez no final do jogo. A gente então está tendo um pouco mais de tempo para treinar, um pouco mais de tempo para até adaptar melhor os jogadores novos que chegaram, como o Midjan, que até agora não entrou, e saiu basicamente a escalação provável do Fluminense para o jogo de hoje. Então fica nesse vídeo que eu vou passar para vocês já quem o Zubeldia está pensando em escalar para o jogo contra o Atlético Mineiro hoje às 16h30. Importante dizer para vocês que o jogo vai ser transmitido pela Amazon Prime, então se você não tem aí a sua assinatura feita agora, na hora do jogo não vai se surpreender, vai procurar lá no Premiere, vai procurar na Globo, em qualquer lugar, não vai achar, pessoal. Tem que assinar o Amazon Prime para tentar ver o jogo. Já vou dando dica aqui pro pessoal que gosta de ir lá no futebol-online.com.br, os links possíveis. Geralmente, para jogos transmitidos pela Amazon, é muito difícil você achar um link paralelo ali para você conseguir ver o jogo. Então, você pode até tentar, mas eu acredito que você não vai conseguir. Jogos feitos pela Paramount é mais fáceis. E aí a gente pensando em Libertadores, o Fluminense vai ter alguns jogos transmitidos exclusivamente pela Paramount, então você tem maior facilidade. Para a Amazon, acredito que você vai ter que fazer ali uma assinatura. Tenta ver uma assinatura grátis ali por 7 dias, assina, depois desassina, para ver se você consegue pelo menos acompanhar esse jogo, valeu? E sobre o jogo de hoje, a gente pode falar o seguinte: o Zubeldia vai vir com algumas modificações, certo? Aí é 90% certo, já saiu algumas informações sobre isso. Vou passar aqui para vocês, então, o time titular, provável contra o jogo com o Atlético. Então seria Fábio, na lateral direita não vem o Samuel Xavier, vem o Guga, Vem na zaga central, vem James pela direita e a volta de Freitas pela esquerda. Julian Midjan ainda não estreia no Fluminense. Apesar de ser um jogo onde, acredito eu, que o Fluminense é favorito e o Atlético Mineiro vem para jogar um pouco mais defensivo, jogar com o Midjan daria um pouco mais de adaptação a ele ao entrosamento com o time, porque não seria talvez um jogo tão difícil ou até um jogo bom para ele ser testado ali, para ele sentir o que é o futebol brasileiro. Mas o Freitas retorna para a zaga na parte esquerda. Para a lateral esquerda, temos aí o Arana no lugar do René. Nesse caso aqui, não é uma questão de titularidade do Zubeldia, é uma questão de controle de carga. Então, o Arana joga e na próxima provavelmente vai ser o René. E aí no meio-campo, Martinelli e Hércules, padrão, Lúcio Acosta, e nas pontas, Canóbio, que vem jogando bem, vem até fazendo gols ali, dobradinha com Acosta, Savarino. E no ataque, não é o Joe Kennedy, é o Castillo. Então, pessoal, é uma grande oportunidade do Castillo começar jogando ali junto com o Savarino e a Costa. Porque eu acredito que ele, nos jogos que ele jogou meio que na rabuda ali, entrou no meio do segundo tempo, o time já com uma outra vibe, jogando um pouco mais diferente, então ele recebeu poucas bolas. Ainda assim, ele ainda não se provou como atacante 9 que veio para resolver pelo Fluminense. Mas é uma excelente oportunidade para ele mostrar pelo menos um pouquinho do que ele veio. Vai ter algumas jogadas que hoje o Fluminense vai fazer e o importante é ele aproveitar o máximo possível, Porque no Fluminense é assim, as coisas são para ontem, e principalmente o alvo que vem em cima dele, porque a gente vem nos últimos anos faltando com atacante para essa posição, então ele não tem muita margem assim para adaptação, sabe? Então eu tenho muita pena dele, mas é o que tem para hoje. Custou 70 milhões de reais, filhão. Tem que dar retorno, não tem volta. E aí eu trouxe aqui para você um trechinho do Guilherme Arana,
que vai jogar contra o seu time, então lei do ex pode imperar de novo aqui no Maracanã, e é um cara que pode ser fundamental para o Fluminense ali, porque ele jogou no Galo muitos anos, então ele pode ter uma ideia ali mais ou menos como joga, passar para o Zubeldia a forma de jogar do Atlético Mineiro, em que ele possa ajudar aí nessa próxima vitória do Fluminense, buscando a encostar na liderança do Campeonato Brasileiro. Eu vou colocar aqui para vocês, então, aqui a declaração do Guilherme Arana. Jogo amanhã, né, no sábado, às 6h30. Né, a gente conta com o nosso torcedor. Acredito que quando o torcedor está em sintonia com o clube, né, a tendência é que as coisas saem da melhor forma. E estamos com a cabeça tranquila, já fizemos um bom treino hoje, preparando para o jogo de amanhã, que possamos fazer uma excelente partida e sair com a vitória e manter a invencibilidade dentro de casa. Temos a oportunidade de fazer um excelente jogo. Isso aí, pessoal. Guilherme Arana aí, né? Bem confiante em relação ao jogo de hoje. Então vamos acreditar, vai dar certo. O Fluminense vai sair com resultado positivo. O Fluminense vai trazer os 3 pontos. O jogo entre Palmeiras e São Paulo, que acontece hoje às 9 da noite, é um bom jogo para você ficar de olho, tá? É um bom jogo para você ficar de olho. E o Fluminense pode encostar na liderança com Palmeiras e São Paulo. Para mim, o melhor é que os dois times empatem, vão a 17, Fluminense indo a 16, fica ali no bolo e a gente segue para nossa meta de 22 pontos. Vai ficar um pouquinho mais apertado nas 10 primeiras rodadas. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo da quantidade de pontos ideais que a gente tem que fazer nas 10 primeiras rodadas, para que a gente possa ser considerado, sim, um candidato ao título efetivo, porque candidato ao título a gente está sendo, mas efetivo tem que ter o aproveitamento vindo junto. Então, fazendo 22 pontos, 23 pontos nas 10 primeiras rodadas, efetivamente o Fluminense tende a ter uma vida boa no Campeonato Brasileiro. Então a gente está indo nessa pegada. Esses jogos em casa são muito importantes. Ter perdido por Vasco fez com que a gente busque um jogo fora de casa, mas a gente está indo bem nessa temporada. Só que o Fluminense precisa ser letal. Ele não precisa só jogar bem, ele precisa ser letal, ele precisa fazer o gol, ele precisa definir o jogo. Porque se fizer isso da forma que está sendo feito antes, pode sofrer empate, pode acabar perdendo eventualmente, e nos jogos decisivos, onde o Fluminense precisa dividir ali entre quem é homem e quem é menino numa partida de futebol ou num campeonato, precisa definir os jogos importantes. Porque não adianta ganhar na Chapecoense do Vitória, se na hora que enfrenta o Flamengo, o Palmeiras e o Cruzeiro, você empata, perde ou perde um ponto num clássico que não era para perder. Então, galera, vamos lá, quem puder ir pro jogo vai. Eu daqui a pouco já tô indo pro Maracanã e vou deixar aqui meu recado. Flusão hoje 3-0 no Atlético Mineiro, fora o baile.